Milionária é forçada a abandonar seu bebê. 25 anos depois, ela fica paralisada ao ver uma garçonete idêntica a ela em um restaurante de luxo. Se aproximou. O relógio marcava 19h30 quando Fernanda Albuquerque entrou no restaurante exclusivo de um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro. O ambiente era impecável. Lustres de cristal projetavam um brilho suave sobre mesas cuidadosamente arrumadas, enquanto uma música instrumental discreta preenchia o ar com sofisticação. O cheiro sutil de especiarias e flores frescas criava uma atmosfera acolhedora, mas ao mesmo tempo, intimidante para quem não fazia parte daquela elite. Fernanda caminhou pelo salão com sua habitual segurança. Cada passo ecoava no piso de mármore, chamando atenção sem esforço. Seu vestido preto de corte perfeito, combinado com saltos altos e discretos acessórios de ouro branco, exalava poder e elegância. Era o reflexo da mulher que construíra sua carreira enfrentando obstáculos e calando os críticos. Mas, por trás da fachada impecável, Fernanda carregava uma sensação constante de vazio, algo que ela nunca admitiria em voz alta. Sentou-se em uma mesa próxima à janela, de onde podia observar o movimento da cidade. Naquele momento, o Rio de Janeiro parecia uma pintura viva. As luzes dos carros formavam uma linha contínua de energia, contrastando com a serenidade do mar ao fundo. Ela pegou o celular para revisar alguns e-mails enquanto esperava os parceiros de negócios. Contudo, algo desviou sua atenção. Do outro lado do salão, uma garçonete circulava entre as mesas com passos ágeis e postura discreta. A jovem carregava uma bandeja com naturalidade, sem nunca perder o foco. Fernanda não conseguiu desviar os olhos. Não era comum que alguém chamasse sua atenção dessa forma. Mas havia algo profundamente familiar naquela garota. Os cabelos castanhos, presos em um coque simples, deixavam à mostra um rosto de traços delicados e marcantes. Os olhos, embora serenos, transmitiam uma melancolia que Fernanda conhecia bem. Por um momento, seu coração acelerou. Ela piscou, tentando se concentrar, mas a semelhança era inegável. "Preciso de uma água, por favor", disse Fernanda a um garçom que passava, tentando disfarçar a inquietação que começava a tomar conta dela. "Claro, senhora", respondeu ele, desaparecendo em direção à cozinha. Enquanto aguardava, Fernanda continuou observando a jovem garçonete. Cada movimento dela parecia evocar algo enterrado profundamente na memória de Fernanda. Ela tentou afastar aqueles pensamentos, convencendo-se de que estava imaginando coisas, mas quanto mais olhava, mais impossível era ignorar. "Boa noite, posso anotar seu pedido?" A voz suave e profissional da garçonete trouxe Fernanda de volta à realidade. Beatriz, como Fernanda ainda não sabia que se chamava, estava agora diante dela, com o bloquinho de pedidos em mãos e um sorriso educado. Por um instante, Fernanda perdeu as palavras. "Ah, sim, claro", respondeu ela, recompondo-se. "Gostaria de um espumante, por favor." A jovem anotou o pedido e se afastou. Fernanda observou-a enquanto ela caminhava em direção ao bar, sentindo como se estivesse assistindo a um fantasma de seu próprio passado. Era como olhar para si mesma décadas antes, quando ainda acreditava no amor e na promessa de uma vida simples e feliz. O garçom retornou com a água, mas Fernanda mal tocou no copo. Sua mente estava em outro lugar, repassando memórias que ela tentava esquecer há anos. O romance proibido com Flávio, o ultimato cruel de Ernesto e a noite em que deixou seu bebê no orfanato. O peso daquelas lembranças era quase insuportável. Mas, por algum motivo, elas agora pareciam mais próximas do que nunca. Quando o espumante chegou à mesa, Fernanda tomou um gole rápido, tentando se acalmar. No entanto, algo dentro dela a impulsionava a agir, como uma força invisível. Aquela jovem garçonete havia despertado algo que Fernanda sequer sabia que ainda existia. Esperança, talvez, ou apenas uma necessidade desesperada de respostas. Ela chamou a garçonete novamente, fingindo casualidade. "Desculpe, qual é o seu nome?" "Beatriz", respondeu a jovem, surpresa pela pergunta. Fernanda repetiu o nome em sua mente. Beatriz. Era um nome bonito, forte. Um nome que, de alguma forma, parecia carregar um peso especial para ela. "Beatriz, você trabalha aqui há muito tempo", continuou Fernanda, mantendo a voz casual. "Há cerca de 2 anos, senhora. É um bom lugar.
embora bastante movimentado. Fernanda assentiu, tentando esconder o turbilhão de emoções que tomava conta dela. Não era o que Beatriz dizia, mas o modo como ela falava, o tom de voz, as expressões sutis, até o jeito de segurar o bloquinho, tudo parecia intensificar aquela estranha sensação de familiaridade. Depois que Beatriz se afastou, Fernanda permaneceu olhando para o nada, enquanto as memórias do passado inundavam sua mente. Ela tentou se convencer de que tudo aquilo era uma coincidência, mas algo, uma intuição inexplicável, dizia o contrário. Os parceiros de negócios finalmente chegaram, interrompendo seus pensamentos. Durante a reunião, Fernanda fez o possível para se concentrar, mas sua mente continuava vagando. Quando a reunião terminou, ela se levantou e, enquanto caminhava em direção à saída, olhou mais uma vez para Beatriz. A jovem estava arrumando uma mesa próxima, alheia ao fato de que sua simples presença havia revirado o mundo de Fernanda. Ao deixar o restaurante, Fernanda sentiu que sua vida estava prestes a mudar. Algo naquela garota a puxava como um ímã, como se a resposta para todas as perguntas que ela evitou por tanto tempo estivesse bem ali, esperando para ser descoberta. Naquela noite, Fernanda voltou para casa, mas não conseguia relaxar. A imagem de Beatriz, com seus traços familiares e gestos discretos, não saía de sua mente. Deitada em sua cama king size, cercada pelo silêncio de sua luxuosa cobertura, ela encarava o teto como se procurasse respostas. Cada detalhe da jovem garçonete parecia sussurrar algo do passado, algo que ela tentou enterrar por tanto tempo. No escuro, os fantasmas da memória começaram a tomar forma. Ela voltou a uma época em que não havia empresas para administrar, reuniões milionárias para comandar ou fachada de mulher invulnerável a sustentar. Era uma jovem apaixonada, cheia de sonhos e esperanças, na fazenda da família Albuquerque, onde passou boa parte de sua juventude. Havia um rapaz que destoava do mundo ao seu redor. Flávio era o filho de um pequeno fazendeiro, contratado para cuidar dos cavalos de seu pai. Ele era simples, mas possuía uma força e uma doçura que cativaram Fernanda. Apesar da diferença de classes, eles se aproximaram rapidamente, compartilhando conversas sob as árvores, risadas ao lado do estábulo e, eventualmente, promessas de um amor que parecia indestrutível. Mas o mundo deles não era um conto de fadas. Ernesto Albuquerque, um homem conhecido por sua crueldade e controle absoluto, não demorou a descobrir o romance, e ele não toleraria que sua única filha manchasse o nome da família com um relacionamento que julgava inaceitável. Fernanda lembrou-se com clareza do dia em que tudo desmoronou. Era uma tarde quente. O sol brilhava alto, mas a atmosfera na mansão estava sombria. Ernesto a chamou ao escritório, trancou a porta e a encarou com aquele olhar frio e ameaçador que fazia qualquer um se encolher. "Você realmente acha que pode brincar com o nosso nome assim?" Ele começou, a voz gélida. "Eu vi vocês dois. O que acha que vai acontecer quando as pessoas descobrirem?" Fernanda tentou argumentar. Explicar que o que sentia por Flávio era real, que ele era diferente, mas Ernesto não ouvia. Ele era um homem de negócios, e para ele, amor era apenas uma fraqueza. "Você vai terminar com ele agora." Ela negou. Pela primeira vez em sua vida, Fernanda enfrentou o pai, gritou, chorou, implorou, mas nada disso fez diferença. Ele era um muro intransponível, e então, quando percebeu que ela não cederia, Ernesto mudou de tática. "Se não acabar com isso, eu acabo com ele." Essas palavras ecoavam na mente de Fernanda até hoje. Ernesto não era de blefar, e ela sabia que ele faria o que fosse necessário para proteger o nome da família. A ameaça era clara. Flávio corria perigo, e ela não poderia viver com isso. Dias depois, Fernanda descobriu que estava grávida. O choque foi imenso. Por um lado, ela sentiu uma alegria inexplicável. O fruto de seu amor com Flávio crescia dentro dela. Mas por outro, o medo a consumia. Como poderia manter o bebê seguro sob o controle de Ernesto? Quando ela finalmente contou a Flávio, os dois passaram horas planejando uma fuga. Iriam para longe, começariam uma nova vida, mas Ernesto descobriu antes que pudessem agir. Ele apareceu de surpresa no quarto de Fernanda na noite seguinte, e sua expressão era mais fria do que nunca. "Eu sei de tudo."
Ele disse, apontando para a mala que Fernanda havia começado a fazer. E não vai a lugar algum. O resto daquela conversa era um borrão em sua memória. Ernesto ameaçou Flávio novamente. E desta vez, incluiu o bebê na equação. Ele deixou claro que se ela tentasse fugir, a vida de ambos estaria em risco. Sem escolha, Fernanda cedeu. Foi obrigada a terminar com Flávio de forma abrupta, dizendo coisas que não acreditava, coisas que sabia que o machucariam profundamente. Os meses seguintes foram um pesadelo. Ernesto a isolou do mundo, proibindo visitas e até telefonemas. Quando o bebê nasceu, ela pôde segurá-lo por apenas alguns minutos, antes de Ernesto entrar no quarto com ordens claras. O bebê será deixado em um lugar seguro. Você nunca mais o verá. Fernanda gritou. Implorou, mas era tarde demais. Ernesto já havia tomado sua decisão. Naquela noite, seu pai contratou alguém para levar a criança até um orfanato. E assim, Fernanda perdeu tudo. O amor de sua vida, sua filha e qualquer resquício de esperança que ainda tivesse. Voltar para o presente era sempre doloroso. Naquela noite, olhando para o teto, Fernanda percebeu que nunca havia superado aquela perda. Ela apenas aprendeu a enterrá-la sob o peso do trabalho e do sucesso. Mas agora, algo havia mudado. Aquela jovem garçonete, Beatriz, tinha trazido tudo de volta à tona. A semelhança não era algo que ela pudesse ignorar, mesmo sem provas. Fernanda sentia que precisava saber mais. Não era apenas curiosidade. Era como se uma parte de sua alma estivesse gritando por respostas. No dia seguinte, ela fez algo que não costumava fazer. Cancelou seus compromissos, pegou o telefone e discou um número que não usava há muito tempo. "Preciso de um favor", disse ela ao homem do outro lado da linha. Era um investigador particular, alguém de sua confiança. "Quero que descubra tudo o que puder sobre uma garçonete chamada Beatriz. Ela trabalha no restaurante do Hotel Aurora." Ao desligar, Fernanda respirou fundo. Ela não sabia o que iria encontrar, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo importante. Na manhã seguinte, Fernanda estava na sala de estar de sua cobertura, sentada em uma poltrona de couro branca, com vista para a orla de Copacabana. Apesar da vista espetacular e do aroma de café fresco servido pela governanta, sua mente estava distante. O telefone tocou ao seu lado, quebrando o silêncio. "Fernanda, aqui é o Victor", disse a voz do investigador do outro lado da linha. "Já levantei algumas informações preliminares sobre Beatriz. Você tem 1 minuto para ouvir." Fernanda ajeitou-se na cadeira, o coração disparado. "Sim, pode falar. Ela tem 25 anos, nasceu no Rio de Janeiro e foi deixada em um orfanato logo após o nascimento. Não há registros de pais ou responsáveis no sistema, apenas uma data de entrada no orfanato. Parece que ela cresceu por lá até os 18 anos, quando saiu para trabalhar e se sustentar." Fernanda apertou o braço da poltrona. Sentindo um nó se formar em sua garganta, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ela ainda precisava de mais respostas. E sobre onde ela mora, amigos, família. Ela mora sozinha em um pequeno apartamento na Zona Norte. Pelo que consegui apurar, não parece ter família ou laços muito próximos. Ela trabalha duro, praticamente não tem tempo para nada além do trabalho. Fernanda agradeceu rapidamente e desligou. Sua mente estava em turbilhão. Precisava se aproximar de Beatriz, mas sem assustá-la ou levantar suspeitas, decidiu que voltaria ao restaurante naquela noite. Horas depois, Fernanda chegou ao Hotel Aurora novamente. Dessa vez com menos pompa, estava com um vestido simples, mas ainda elegante, tentando passar uma impressão mais acessível. Escolheu uma mesa no canto, longe do barulho, e esperou pacientemente até que Beatriz passasse por perto. "Boa noite, senhora", disse Beatriz com um sorriso profissional. "Deseja algo para beber?" Fernanda levantou os olhos e sorriu. "Na verdade, Beatriz, gostaria de conversar um pouco com você, se não se importar." Beatriz franziu a testa, surpresa. Não era comum clientes quererem conversar fora do âmbito profissional, mas ela não quis parecer rude. "Claro, senhora. Estou ouvindo. Por favor, me chame de Fernanda. Eu só queria saber mais sobre você. Parece que você é uma pessoa interessante. E acredite,
Eu tenho um bom olho para perceber isso. Beatriz deu uma risada curta, ainda sem entender bem o motivo do interesse daquela mulher elegante. Não há muito o que saber. Na verdade, trabalho aqui há 2 anos e... Bem, é só isso. E antes disso, você é daqui do Rio mesmo? Fernanda perguntou, tentando soar casual. Sim, sou. Cresci em um orfanato. Não tive muitos privilégios, mas acho que isso me fez valorizar o que tenho hoje. Aquelas palavras atingiram Fernanda como uma onda. Ela engoliu em seco, lutando para manter a compostura. Deve ter sido difícil crescer em um orfanato. Você nunca pensou em procurar seus pais? Beatriz balançou a cabeça. Às vezes quando eu era criança, mas com o tempo, percebi que não fazia sentido. Se eles me abandonaram, provavelmente não me queriam na vida deles. Então aprendi a seguir em frente. Fernanda sentiu o peito apertar. A voz de Beatriz era calma, mas as palavras carregavam uma dor que só alguém que passou por isso poderia compreender. E esse colar que você está usando? Perguntou Fernanda, apontando para o pequeno pingente no pescoço de Beatriz. Beatriz levou a mão ao colar instintivamente. Ah, isso. É a única coisa que ficou comigo do orfanato. Eles disseram que eu estava usando quando fui deixada lá. É meio velho, mas gosto dele. Fernanda olhou fixamente para o pingente. Era uma pequena peça de ouro em forma de flor. Algo que ela mesma havia comprado anos atrás em uma joalheria. Antes de seu pai destruir tudo, sua visão ficou turva por um momento, mas ela conseguiu se recompor antes que Beatriz notasse. É bonito. Você deve guardar com muito carinho. Sim, é importante para mim, apesar de não saber sua história. Beatriz sorriu de maneira gentil, mas seus olhos carregavam uma pontada de curiosidade. Posso perguntar algo, senhora? Digo, Fernanda. Claro, querida. Por que está tão interessada na minha vida? Normalmente, as pessoas que vêm aqui mal olham para mim, e você parece diferente. Fernanda hesitou. Era a primeira vez que Beatriz a confrontava diretamente, e ela sabia que precisava ser cuidadosa. Você me lembra alguém muito especial que eu perdi há muitos anos. Quando te vi pela primeira vez, foi como se o passado me atingisse em cheio. Beatriz ficou em silêncio, avaliando a sinceridade nos olhos de Fernanda. Havia algo naquela mulher que parecia genuíno, mesmo que ela não conseguisse entender completamente o que era. Eu sinto muito por isso, disse Beatriz finalmente, sem saber o que mais dizer. Não precisa se desculpar, querida, só me permita te conhecer um pouco mais. Talvez eu possa te ajudar de alguma forma. Beatriz assentiu, ainda desconfiada, mas algo dentro dela também a fazia querer confiar em Fernanda. Era como se a presença daquela mulher trouxesse uma calma inexplicável. Quando Fernanda saiu do restaurante naquela noite, sentiu que havia dado um pequeno, mas importante passo. Beatriz estava começando a abrir espaço para ela. No fundo, sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez, sentiu que havia uma chance de reconstruir aquilo que o destino havia tirado dela. Na manhã seguinte, Fernanda acordou cedo, mesmo depois de uma noite mal dormida. Sua mente não parava de repassar cada detalhe da conversa com Beatriz. O nome dela, a história do orfanato, o pingente. Tudo isso parecia confirmar o que seu coração já sabia. Mesmo sem provas concretas, ela não podia ignorar a possibilidade de que Beatriz fosse sua filha perdida. Com uma xícara de café em mãos, Fernanda foi até a grande janela de sua sala, onde a vista panorâmica do Rio de Janeiro se estendia diante dela. Apesar do cenário deslumbrante, ela sentia um vazio. Pela primeira vez em anos, a sensação de controle absoluto que a sustentava como mulher de negócios parecia escapar de suas mãos. Decidida a não perder tempo, ligou novamente para Victor, o investigador particular. O telefone tocou algumas vezes antes de ele atender, com a voz grave e profissional de sempre. Victor, preciso que aprofunde a investigação sobre Beatriz. Descubra tudo o que puder sobre sua infância, o orfanato onde ela cresceu e, se possível, qualquer detalhe sobre como ela foi deixada lá. Entendido, senhora Fernanda. Vou começar agora mesmo. Avisarei assim que tiver algo relevante. Depois de desligar, Fernanda se sentiu um pouco mais aliviada. Confiava plenamente em Victor e sabia que ele era capaz de descobrir até os segredos mais bem guardados. No entanto, enquanto esperava por respostas,
Ela sabia que precisava continuar sua aproximação com Beatriz, mesmo que fosse aos poucos. Naquela tarde, Fernanda decidiu voltar ao restaurante do Hotel Aurora. Desta vez, não pediu uma mesa no canto, mas escolheu um lugar central, onde pudesse observar discretamente a movimentação. Beatriz estava atendendo uma mesa próxima, e Fernanda esperou o momento certo para chamar sua atenção. Beatriz, olá novamente. Poderia me trazer um café, por favor? Beatriz levantou os olhos, surpresa por ver Fernanda novamente. Claro, senhora Fernanda. Um instante. Enquanto Beatriz se afastava, Fernanda aproveitou para observar os outros clientes ao redor. Ninguém parecia prestar muita atenção na garçonete, mas para Fernanda, cada detalhe era uma peça essencial de um quebra-cabeça que ela estava determinada a resolver. Quando Beatriz voltou com o café, Fernanda sorriu. Obrigada, sabe? Você é muito eficiente no que faz. Já pensou em fazer algo além disso? Beatriz deu de ombros. Já pensei em estudar, talvez fazer uma faculdade, mas é complicado. Trabalhando em 2 turnos, quase não sobra tempo. Fernanda inclinou-se levemente para a frente, interessada. O que você gostaria de estudar? Beatriz hesitou por um momento, mas acabou respondendo. Sempre tive interesse por design de interiores. Acho fascinante transformar espaços e torná-los mais acolhedores. Mas é apenas um sonho distante. Por que distante? Questionou Fernanda, sem esconder o tom de encorajamento na voz. Faculdade é cara. Cresci no orfanato, então nunca tive apoio financeiro. Tudo que conquistei foi trabalhando por conta própria. Não posso me dar ao luxo de parar para estudar agora. As palavras de Beatriz mexeram profundamente com Fernanda. Ela viu na jovem a mesma determinação que tinha quando era mais nova, antes de Ernesto destruir seus sonhos. Pela primeira vez, sentiu-se conectada de uma forma que não sabia ser possível. Fernanda não insistiu no assunto, mas deixou escapar. Nunca desista dos seus sonhos, Beatriz. Às vezes, oportunidades aparecem de onde menos esperamos. Beatriz sorriu levemente, mas ainda parecia desconfiada. Afinal, por que uma mulher como Fernanda, claramente bem-sucedida, estava tão interessada em sua vida, enquanto Fernanda pagava a conta e se preparava para sair? Recebeu uma mensagem de Victor. Ela abriu o celular rapidamente e leu o que ele havia enviado. Informações adicionais sobre Beatriz. Ela foi deixada no orfanato Lar Esperança, no dia 12 de abril, há 25 anos. Não há registros sobre quem a deixou, apenas que chegou com um medalhão de ouro no pescoço. Estou tentando localizar mais documentos antigos. Retorno em breve. Fernanda parou no meio do salão, sentindo o chão faltar sob seus pés. A data mencionada era exatamente o dia em que sua filha havia sido levada. O medalhão de ouro também coincidia. Tudo indicava que Beatriz era, de fato, sua filha. No entanto, Fernanda sabia que não podia se precipitar. Havia muito em jogo, e a verdade precisava ser confirmada com provas concretas. Ainda assim, a emoção tomou conta dela, e seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto saía do restaurante. Naquela noite, de volta à sua cobertura, Fernanda pegou uma caixa antiga que mantinha guardada no fundo do closet. Dentro, havia fotos de sua juventude, cartas que trocou com Flávio e um pequeno álbum com detalhes sobre a gravidez que ela nunca teve coragem de mostrar a ninguém. No meio de tudo, estava um colar idêntico ao que Beatriz usava. O par que ela havia mandado fazer anos atrás. Fernanda passou horas revirando a caixa, chorando e rindo ao mesmo tempo, como se estivesse finalmente revivendo momentos que havia perdido. Sua determinação crescia a cada página virada, a cada lembrança dolorosa que voltava à tona. Ela sabia que não poderia mais ignorar o passado. No dia seguinte, Fernanda tomou uma decisão importante. Procuraria Beatriz novamente, mas desta vez daria um passo mais ousado. Não bastava se aproximar. Ela precisava criar uma conexão real. O sol ainda estava nascendo quando o telefone de Fernanda tocou, despertando-a de um sono agitado. A voz de Victor, sempre séria e objetiva, soou do outro lado da linha. Fernanda, consegui informações adicionais sobre Beatriz. Acredito que você vai querer ouvir isso. Fernanda sentou-se na cama, já alerta. Diga, eu consegui rastrear os registros antigos do orfanato, Lar Esperança.
Beatriz foi deixada lá por um homem não identificado. A única descrição dada pelas freiras da época foi que ele era alto, bem vestido e parecia nervoso. Ele não deu explicações. Apenas entregou o bebê e desapareceu. Além disso, encontrei um detalhe interessante no registro de entrada. Foi mencionado que a criança tinha um colar de ouro com uma pequena flor. Fernanda segurou o telefone com força. E sobre a data, é mesmo 12 de abril. Sim, exatamente 25 anos atrás. A confirmação fez o coração de Fernanda disparar. Era como se todas as peças finalmente estivessem se encaixando. A data, o colar, as circunstâncias. Tudo apontava para o que ela temia. E, ao mesmo tempo, desejava desesperadamente acreditar. Beatriz era sua filha. Victor, isso é tudo por enquanto. Não exatamente. Há algo mais que talvez você ache relevante. Descobri que o orfanato recebeu uma doação substancial pouco tempo depois que Beatriz foi deixada lá. A quantia veio de uma conta anônima. Parece que alguém tentou garantir que a criança fosse bem cuidada. Mas sem se identificar. Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as informações. Sabia que Ernesto havia dado ordens para que o bebê fosse levado. Mas essa doação anônima parecia ser outro indício de que ele não havia agido sozinho. Algo mais profundo estava em jogo, e ela precisava entender toda a verdade. Continue investigando, Victor. Quero saber quem está por trás dessa doação. Após desligar, Fernanda ficou sentada na cama, encarando o vazio. Havia passado anos tentando sufocar as lembranças daquele dia, mas agora elas voltavam com uma clareza assustadora. Não tinha mais dúvidas. Beatriz era sua filha. Mas como revelar isso, como se aproximar sem assustá-la ou pior, sem ser rejeitada, decidida a agir? Fernanda passou o resto do dia planejando. Precisava conquistar a confiança de Beatriz antes de revelar qualquer coisa. Não seria fácil, mas ela estava disposta a tudo para recuperar o tempo perdido. Naquela noite, Fernanda voltou ao restaurante do Hotel Aurora. Desta vez, havia marcado uma reserva com antecedência e trazia consigo um plano. Quando Beatriz se aproximou para anotar seu pedido, Fernanda sorriu com naturalidade. Boa noite, Beatriz, que bom te ver novamente. Beatriz sorriu de volta, ainda surpresa com a frequência com que aquela cliente retornava ao restaurante. Boa noite, senhora Fernanda. Vai querer o de sempre? Na verdade, não. Hoje pensei em algo diferente. Fernanda fechou o cardápio e inclinou-se levemente para a frente. Eu queria te convidar para um café, fora do trabalho. Sei que é uma proposta incomum, mas acho que podemos conversar sobre oportunidades que podem te interessar. Beatriz franziu a testa, claramente desconfiada. Oportunidades. Sim, você me disse que tem interesse em design de interiores, e eu tenho alguns contatos nessa área. Talvez eu possa ajudar. Pense nisso como um convite profissional, não pessoal. Beatriz hesitou, embora não fosse comum aceitar convites de clientes. Algo no tom de Fernanda parecia sincero. Além disso, a possibilidade de finalmente seguir seu sonho era tentadora demais para ser ignorada. Eu não sei se é uma boa ideia, respondeu Beatriz. Ainda incerta, eu entendo sua hesitação, disse Fernanda com calma. Mas prometo que minhas intenções são genuínas. Se preferir, podemos conversar aqui mesmo, fora do seu horário de trabalho. Beatriz ponderou por um instante e finalmente cedeu. Tudo bem, podemos marcar algo rápido, mas só fora do expediente. Não posso misturar trabalho com isso. Fernanda sorriu, sentindo que havia dado um passo importante. Combinado. Estarei aqui amanhã, no horário que for melhor para você. No dia seguinte, Fernanda chegou ao restaurante no horário combinado. Beatriz, já fora de seu uniforme, estava sentada em uma mesa próxima à entrada. Usava uma roupa simples, mas havia algo na sua postura que transmitia força e dignidade. Fernanda sentou-se à sua frente, abrindo a conversa com um tom amigável. Obrigada por aceitar o convite. Sei que foi uma decisão difícil. Foi mesmo, admitiu Beatriz, cruzando os braços. Mas quero ouvir o que você tem a dizer. Fernanda começou falando sobre possibilidades de estudo, bolsas e contatos na área de design de interiores. Aos poucos, a tensão inicial foi se dissipando, e Beatriz começou a se sentir mais à vontade. Você realmente parece querer ajudar, disse Beatriz, finalmente relaxando. É estranho.
Não estou acostumada com esse tipo de interesse, sabe? Normalmente as pessoas só passam por mim sem nem perceber que eu existo. Talvez seja porque você merece mais do que isso, respondeu Fernanda, com sinceridade. Enquanto conversavam, Fernanda percebeu que Beatriz tinha um brilho especial. Era uma jovem forte, resiliente, que lutava por seus objetivos apesar de todas as dificuldades. Cada palavra de Beatriz fazia com que Fernanda sentisse ainda mais o peso de ter perdido tantos anos ao lado dela. No final do encontro, Fernanda entregou um cartão com seu número. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. E, por favor, pense seriamente nas oportunidades que discutimos. Beatriz guardou o cartão, agradecendo. Vou pensar sim, obrigada. Quando Fernanda saiu do restaurante naquela noite, sentiu que estava mais próxima do que nunca de Beatriz. O próximo passo seria ainda mais delicado, mas ela sabia que precisava ter paciência. A verdade viria no momento certo, naquela noite, enquanto caminhava pelo hall do hotel em direção ao estacionamento. Fernanda sentia uma mistura de emoções. A conversa com Beatriz tinha sido positiva, mas cada palavra trocada trazia à tona mais da culpa que ela carregava. 25 anos haviam passado, e ela não fazia ideia de como compensar todo o tempo perdido. Ainda assim, cada pequeno progresso era um passo na direção certa. Ao chegar em casa, Fernanda encontrou a governanta, Dona Marta, organizando a cozinha. Marta trabalhava com Fernanda há anos e era uma das poucas pessoas em quem ela confiava plenamente. Boa noite, Dona Marta, disse Fernanda, tirando os sapatos e pegando um copo d'água. Boa noite, Dona Fernanda. Você parece cansada ou preocupada. Tudo bem? Fernanda hesitou por um momento. Não costumava compartilhar seus pensamentos mais íntimos, mas a ansiedade que sentia precisava de alguma válvula de escape. Dona Marta, você acredita em destino? A pergunta surpreendeu a governanta, que parou o que estava fazendo e olhou para Fernanda com curiosidade. Bom, acredito que certas coisas acontecem por um motivo, sim. Por que a pergunta? Fernanda suspirou, sentando-se na bancada da cozinha. Eu conheci alguém, uma jovem. Ela me lembra de algo que perdi há muito tempo. Não sei explicar, mas sinto que essa pessoa pode mudar tudo. Dona Marta franziu a testa, tentando entender. Algo que você perdeu está falando da sua filha. A menção direta de algo tão doloroso fez Fernanda desviar o olhar, mas ela assentiu lentamente. Acho que pode ser ela, Marta. Não tenho certeza ainda, mas há tantas coincidências. A idade, as circunstâncias, até o jeito dela, é como olhar para uma versão mais jovem de mim mesma. A governanta colocou uma mão reconfortante no ombro de Fernanda. Se você acha que há uma chance, não desista. Talvez seja a sua chance de corrigir o que ficou para trás. Fernanda sorriu levemente. As palavras de Marta lhe deram força. Na manhã seguinte, Fernanda decidiu que precisava continuar se aproximando de Beatriz, mas sem revelar tudo de uma vez. Era um caminho delicado. Ela pensou em como poderia estabelecer um vínculo mais sólido e teve uma ideia. Com a ajuda de seu assistente, organizou uma reunião com uma antiga amiga, dona de um renomado escritório de design de interiores. O objetivo era apresentar Beatriz a alguém que pudesse ajudá-la profissionalmente. Enquanto criava oportunidades para construir uma relação mais próxima, naquela noite, Fernanda voltou ao restaurante, dessa vez com uma proposta concreta. Sentada à mesma mesa de sempre, esperou pacientemente que Beatriz se aproximasse. Boa noite, senhora Fernanda. Vai querer o de sempre? Perguntou Beatriz, com um sorriso educado. Na verdade, gostaria de falar com você se tiver um minuto. Beatriz parecia hesitante, mas assentiu. Claro, o que foi? Estive pensando sobre o que você me disse, sobre seu interesse em design de interiores. Tenho uma amiga que trabalha na área e ela ficou muito interessada em conhecer você. Ela poderia te ajudar a dar o primeiro passo nessa carreira caso tenha interesse. Beatriz arregalou os olhos surpresa. Sério? Por quê? Quer dizer, por que você está fazendo isso por mim? Porque acredito no seu potencial, respondeu Fernanda com sinceridade. E também porque sei como é difícil começar quando não se tem apoio. Se alguém tivesse me ajudado lá atrás, talvez minha história tivesse sido diferente. Beatriz ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo as palavras de Fernanda.
Havia algo naquela mulher que parecia genuíno, mesmo que ela ainda não entendesse completamente suas intenções. Eu não sei o que dizer. Isso parece bom demais para ser verdade. Não há segundas intenções, Beatriz. Apenas pense nisso como uma chance. Se não quiser, tudo bem, mas eu ficaria feliz em ajudar. Beatriz sorriu, dessa vez de forma mais aberta. Está bem, eu aceito. Quando seria essa reunião? Fernanda pegou um cartão e escreveu o endereço do escritório da amiga. Amanhã à tarde vou estar lá com você. Não precisa se preocupar com nada. Só quero que você conheça o ambiente. No dia seguinte, Beatriz chegou ao endereço combinado e ficou impressionada com a sofisticação do lugar. Era um escritório moderno, com móveis minimalistas e grandes janelas que deixavam a luz natural entrar. Fernanda já estava esperando por ela na recepção. Que bom que veio, Beatriz, está pronta. Sim, acho que sim, respondeu Beatriz, ainda um pouco nervosa. A reunião foi breve, mas muito positiva. A amiga de Fernanda ficou encantada com a paixão de Beatriz e ofereceu-lhe uma vaga como assistente no escritório. Com possibilidade de crescimento, Beatriz quase não acreditou no que estava acontecendo. Eu nem sei como agradecer, dona Fernanda, disse Beatriz ao saírem do prédio. Não precisa me chamar de dona, respondeu Fernanda rindo. E você não precisa me agradecer. Apenas aproveite essa oportunidade e faça o melhor que puder. Eu sei que você vai se sair bem. Enquanto caminhavam até o ponto de ônibus, Beatriz finalmente se sentiu à vontade para fazer uma pergunta que estava aguardando há algum tempo. Fernanda, por que você está tão interessada em mim? Não que eu esteja reclamando, mas... É estranho. Fernanda parou por um instante, buscando as palavras certas. Eu vejo muito de mim em você, Beatriz. Talvez eu esteja tentando corrigir alguns erros do passado, ajudando alguém que realmente merece. Beatriz ficou em silêncio, ponderando. Havia algo profundo naquela resposta. Algo que ela ainda não compreendia completamente, mas que começava a despertar sua curiosidade. Fernanda estava satisfeita com o progresso que tinha feito com Beatriz. Cada conversa, cada passo parecia aproximá-las um pouco mais. No entanto, sabia que esse momento de calmaria seria breve, como se o universo confirmasse suas suspeitas. Naquela mesma noite, enquanto revisava documentos em seu escritório, o telefone tocou, do outro lado da linha. A voz grave e fria de Ernesto Albuquerque fez seu estômago revirar. Fernanda, ouvi dizer que você anda visitando um restaurante com certa frequência. Alguma razão para isso? Fernanda segurou o telefone com força. Desde quando você monitora meus passos? Pai, desde que você decidiu agir de forma imprudente, respondeu ele, com a calma de quem se sentia no controle. Não subestime minha capacidade de saber o que acontece ao meu redor. E o que exatamente você acha que eu estou fazendo? Eu não acho, Fernanda. Eu sei, essa garçonete, Beatriz... Não é. Acha mesmo que pode se reaproximar sem consequências? Não se esqueça de que eu sei tudo sobre o seu passado. Você foi fraca o suficiente para ceder às emoções. E eu tive que limpar sua bagunça. Não me force a fazer isso de novo. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Mas sua raiva crescia a cada palavra de Ernesto. O tom desdenhoso e manipulador do pai era o mesmo de 25 anos atrás, quando ele destruíra sua vida. Essa bagunça, como você diz, é minha filha, e eu farei o que for necessário para corrigir o que você destruiu. Ernesto soltou uma risada baixa, quase debochada. Sua filha, Fernanda. Você abriu mão dela no momento em que deixou que eu decidisse o destino daquela criança. Não se engane achando que pode recuperar algo que já não é mais seu. Eu te alertei sobre os riscos, e você escolheu seguir meu caminho. Não me faça lembrar disso novamente. Você não tem o direito de dizer o que eu posso ou não fazer. Ernesto, não mais. Você sempre precisou de mim, Fernanda. Não comece algo que não pode terminar. Esse jogo não é para você. Com isso, Ernesto desligou, deixando Fernanda com o coração disparado e a mente fervilhando de pensamentos. Ela sabia que o pai não fazia ameaças vazias, por mais poderosa que fosse agora. Ernesto ainda tinha seus tentáculos espalhados por todos os cantos, sempre prontos para agir. Na manhã seguinte, enquanto refletia sobre a conversa com Ernesto, Fernanda recebeu uma ligação de Victor.
Fernanda, consegui mais informações sobre a doação ao orfanato Lar Esperança. A transação veio de uma conta vinculada a uma empresa de fachada, mas consegui rastrear o verdadeiro responsável, Ernesto Albuquerque. Fernanda fechou os olhos, sentindo a confirmação do que já suspeitava. Ernesto não apenas sabia onde Beatriz estava todo esse tempo, como provavelmente acompanhou sua vida de longe, garantindo que ela nunca tivesse a chance de descobrir a verdade. Você conseguiu mais alguma coisa, Victor? Sim, há um detalhe interessante. Durante a infância de Beatriz, o orfanato recebeu várias visitas de alguém chamado Marcos Ribeiro. Ele não constava como funcionário, mas sempre aparecia em momentos específicos. Parece que ele foi enviado para observar a menina e garantir que ela permanecesse onde estava. Fernanda respirou fundo. Tentando controlar sua raiva, Ernesto não apenas a manipulou, mas monitorou Beatriz como se ela fosse um objeto descartável. Victor, preciso saber quem é esse Marcos Ribeiro. Descubra tudo o que puder. Já estou nisso. Dou notícias em breve. À medida que os dias passavam, Fernanda se dedicava cada vez mais a se aproximar de Beatriz, mas agora com um misto de urgência e cautela. Sabia que Ernesto estava observando, e isso a deixava ainda mais determinada. Durante uma das conversas com Beatriz, enquanto tomavam café juntas, Fernanda decidiu sondá-la sobre o passado. Você nunca quis saber quem deixou você no orfanato? Perguntou Fernanda. Fingindo um tom casual, Beatriz deu de ombros. Quando era mais jovem, sim. Eu sonhava em descobrir quem eram meus pais. Por que me abandonaram. Mas com o tempo, percebi que talvez fosse melhor não saber. Às vezes, a verdade pode ser pior do que a dúvida. As palavras de Beatriz atingiram Fernanda como um golpe. Ela sentia na pele o peso dessa verdade, mas não podia deixar de pensar que Beatriz tinha o direito de saber quem realmente era. Eu entendo, mas e se você tivesse a chance de saber? Se alguém pudesse te contar o que aconteceu, você aceitaria? Beatriz hesitou por um instante, olhando para o café à sua frente. Eu não sei. Acho que depende. Não quero me machucar mais, sabe? Fernanda assentiu, sentindo-se dividida entre o desejo de revelar a verdade e o medo de como Beatriz reagiria. Pouco depois, Fernanda recebeu outra ligação de Victor. Dessa vez, sua voz parecia mais grave do que o normal. Fernanda, você precisa saber de uma coisa sobre Marcos Ribeiro. Ele ainda trabalha para Ernesto. Na verdade, ele é um dos seguranças pessoais dele e está frequentemente ao redor da mansão dos Albuquerque. Fernanda sentiu o estômago revirar. Isso significa que ele sabe que estou me aproximando de Beatriz. É provável. Se Ernesto está tentando proteger algo, ele vai usar Marcos para garantir que você não consiga expor o que está escondido. Fernanda sabia que estava caminhando em terreno perigoso. Ernesto não desistiria facilmente. E agora, com Marcos envolvido, ela precisaria agir com ainda mais cuidado. Mas uma coisa era certa. Ela não deixaria que o pai controlasse sua vida novamente. A tensão pairava no ar, enquanto Fernanda dirigia em direção ao Hotel Aurora. A conversa com Victor ainda ecoava em sua mente, especialmente a revelação de que Marcos Ribeiro, o homem que monitorava Beatriz durante a infância, ainda estava a serviço de Ernesto. Isso explicava a sensação de estar sendo observada nos últimos dias, e a ideia de que Ernesto sabia de cada passo a deixava inquieta. Apesar disso, Fernanda não tinha intenção de recuar. Depois de anos vivendo sob o controle do pai, ela estava determinada a confrontar os erros do passado e reivindicar o que era seu por direito, o amor de sua filha. Quando chegou ao restaurante, Beatriz estava atendendo uma mesa próxima à janela. O sorriso educado no rosto da garçonete era um reflexo de sua determinação em manter a postura profissional. Mas Fernanda sabia que por trás daquela aparência calma, havia uma jovem que carregava dores e sonhos como qualquer outra pessoa. Boa noite, Beatriz, disse Fernanda quando a jovem se aproximou de sua mesa. Boa noite, senhora Fernanda. O de sempre. Fernanda sorriu. Hoje eu queria algo diferente. Que tal um chá? Algo leve. Claro, um instante. Enquanto Beatriz anotava o pedido e se afastava, Fernanda notou o pequeno pingente no pescoço da jovem. Balançando delicadamente enquanto ela caminhava, era o mesmo que Beatriz usava todas as vezes em que se encontravam.
uma pequena flor dourada que parecia guardada com tanto carinho quanto qualquer relíquia de valor inestimável, Fernanda sentiu uma pontada no peito. Aquele pingente era mais do que uma coincidência. Ela sabia disso. Era idêntico ao que havia comprado há décadas, pouco antes de sua vida virar de cabeça para baixo. Era hora de confirmar suas suspeitas. Mais tarde naquela noite, quando o movimento no restaurante diminuiu, Fernanda chamou Beatriz novamente, mas desta vez com algo específico em mente. Beatriz, sei que isso pode parecer estranho, mas eu gostaria de saber mais sobre esse pingente que você usa. Parece especial. Beatriz levou a mão ao colar, como se instintivamente quisesse protegê-lo. Ah, isso. É a única coisa que tenho desde que era bebê. Disseram no orfanato que eu estava usando quando fui deixada lá. Fernanda respirou fundo, controlando a avalanche de emoções que ameaçava transbordar. Posso ver de perto. Beatriz hesitou por um momento, mas acabou tirando o pingente e entregando a Fernanda. O objeto era exatamente como Fernanda se lembrava. Uma pequena flor feita de ouro delicadamente trabalhado, com pétalas detalhadas que brilhavam à luz. Era o par de um colar que ela mesma havia guardado por todos esses anos. A única lembrança física de sua filha. Fernanda segurou o pingente por alguns instantes, sentindo um peso emocional difícil de descrever. Seu coração dizia o que já sabia, mas a razão insistia em confirmar. Ela devolveu o colar a Beatriz, com um sorriso suave. É muito bonito, Beatriz. Você deveria guardá-lo com muito cuidado. Pode ter mais valor do que você imagina. Beatriz parecia confusa com o comentário, mas agradeceu e voltou a colocá-lo no pescoço. Fernanda sabia que aquele momento seria crucial. O pingente era um elo tangível entre elas, mas revelar a verdade sem provas concretas poderia arruinar tudo. No dia seguinte, Fernanda decidiu tomar uma atitude que estava adiando há muito tempo. Ela abriu o cofre em seu quarto e retirou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro dela estava o pingente que comprara junto com o de Beatriz. Assim como o outro, era uma flor de ouro, mas com um pequeno detalhe a mais: as iniciais gravadas no verso, F.A., que representavam filha amada, com os 2 pingentes em mãos. Fernanda sentiu que o momento de encarar Ernesto estava chegando. Ele sabia de tudo desde o início. E era a única pessoa capaz de confirmar sem sombra de dúvidas o que ela já suspeitava. Fernanda dirigiu até a imponente mansão dos Albuquerque, onde Ernesto ainda vivia. O local, com seus jardins perfeitamente cuidados e uma arquitetura que transpirava riqueza, era tão opressor quanto ela se lembrava. Marcos Ribeiro, o homem que Victor mencionara, estava parado na entrada principal, analisando Fernanda com olhos frios enquanto ela passava. "Meu pai está em casa?", perguntou ela, sem disfarçar o tom de autoridade. "Está no escritório, senhora", respondeu Marcos, abrindo a porta com relutância. Fernanda atravessou o longo corredor até chegar ao escritório de Ernesto. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, lendo um documento, mas ergueu os olhos quando ouviu os passos dela. "Fernanda, que surpresa desagradável", disse ele com ironia, largando o papel sobre a mesa. "Precisamos conversar", respondeu Fernanda, fechando a porta atrás de si. Ernesto a olhou com desdém. "Se veio para insistir em seu pequeno jogo de reconexão, pode poupar seu tempo." Fernanda tirou os 2 pingentes do bolso e colocou-os sobre a mesa, empurrando-os na direção do pai. Ernesto os encarou por um momento, a expressão dura finalmente mostrando uma rachadura. "Reconhece isso, pai?", perguntou ela, desafiadora. Ernesto respirou fundo, mas não respondeu. "Você sabia o tempo todo, não é? Sabia onde ela estava, manteve tudo sob controle, monitorou Beatriz como se fosse um objeto seu. Por quê? Por que esconder isso de mim por tanto tempo?" Ernesto levantou-se lentamente, apoiando as mãos sobre a mesa. "Eu fiz o que era necessário. Você nunca foi forte o suficiente para tomar decisões difíceis. Então tomei por você. E agora está cometendo o mesmo erro ao tentar desenterrar o passado. Não foi você quem perdeu uma filha, Ernesto. Fui eu. E eu não vou permitir que você continue controlando minha vida ou a dela." Ernesto se aproximou, sua expressão fria como sempre. "Você acha que pode simplesmente aparecer na vida dela e mudar tudo? Você a abandonou, Fernanda. A escolha foi sua. Foi você quem tirou tudo de mim.
Não me faça esquecer disso. E agora, eu vou corrigir seu erro. Não importa o que você tente fazer. Fernanda pegou os pingentes e saiu do escritório, deixando Ernesto sozinho. Ela sabia que estava declarando guerra, mas pela primeira vez, sentiu-se no controle. Fernanda deixou a mansão dos Albuquerque com o coração acelerado. O confronto com Ernesto havia sido intenso, mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. Ele não era um homem que aceitava ser desafiado facilmente, e Fernanda tinha consciência de que Ernesto usaria todo o poder que possuía para dificultar seus passos. Apesar disso, algo dentro dela mudou ao deixar aquele lugar. Pela primeira vez em anos, sentia que estava lutando pela coisa certa. Cada movimento parecia trazer Beatriz um pouco mais para perto. Agora, no entanto, havia outra questão que Fernanda não podia mais ignorar. Flávio, sentada no banco do carro. Ela encarou o volante, perdida em pensamentos. Flávio era a outra metade daquela história. E se Beatriz realmente fosse sua filha, ele tinha o direito de saber. Mas como encarar o homem que ela abandonara sob as ordens de Ernesto? Será que ele a perdoaria? Fernanda respirou fundo, pegou o telefone e digitou um número que não usava há mais de 20 anos. Não tinha certeza se Flávio ainda vivia no mesmo lugar ou sequer usava o mesmo telefone, mas precisava tentar, após alguns toques, uma voz masculina, profunda e hesitante. Atendeu. Alô? Flávio, sou eu, Fernanda. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Por um momento, Fernanda pensou que ele havia desligado. Mas então, ele respondeu, com uma mistura de incredulidade e amargura na voz. Fernanda, o que você quer? Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas precisamos conversar. É importante, por favor. Flávio hesitou, mas acabou cedendo. Está bem. Amanhã à tarde no café da Praça Central. É só isso que posso te dar. Obrigada. Flávio, eu prometo que vale a pena. No dia seguinte, Fernanda chegou ao pequeno café da Praça Central com 20 minutos de antecedência. Sentada em uma mesa discreta, observava o movimento ao seu redor. Aquela praça, com seus bancos antigos e árvores frondosas, era um lugar que ela e Flávio costumavam frequentar quando jovens. O lugar parecia não ter mudado nada, mas a vida deles havia sido completamente transformada. Quando Flávio finalmente chegou, Fernanda quase não o reconheceu. Ele ainda tinha os traços fortes que tanto a atraíram no passado, mas os anos haviam deixado marcas em seu rosto. O cabelo começava a ficar grisalho, e seus olhos pareciam carregar o peso de uma vida difícil. Você está diferente, disse ele ao se sentar, sem rodeios. 25 anos fazem isso com a gente, respondeu Fernanda, tentando manter a voz firme. Flávio cruzou os braços, claramente desconfiado. Então, por que agora? Por que aparecer depois de tanto tempo? Fernanda olhou para ele, sentindo a culpa apertar seu peito. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, Flávio, mas descobri algo que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. É sobre nossa filha, não é? A pergunta direta a pegou de surpresa. Flávio sempre fora perceptivo, mas Fernanda não esperava que ele fosse direto ao ponto. Sim, eu acho que a encontrei. Flávio ficou em silêncio, os olhos fixos nela. Você tem certeza? Fernanda contou tudo. Como encontrou Beatriz, as coincidências, o pingente e até a investigação que estava conduzindo. Enquanto ela falava, Flávio parecia absorver cada palavra, mas a expressão dele não mudava. Quando ela terminou, ele suspirou profundamente. Você sabe o quanto isso me destruiu, Fernanda. Perder você, perder minha filha. Eu passei anos tentando entender como tudo desmoronou tão rápido, e agora você aparece dizendo que pode consertar tudo. Eu não posso mudar o passado, Flávio, mas posso tentar fazer o que é certo agora. E você também pode. Ele balançou a cabeça, claramente dividido entre a raiva e o desejo de acreditar. E se ela não quiser nada com a gente, já pensou nisso? E se a verdade só piorar as coisas para ela? Eu penso nisso todos os dias, respondeu Fernanda, sua voz falhando. Mas Beatriz merece saber quem é. Ela tem o direito de escolher se quer nos aceitar ou não. Flávio ficou em silêncio por um longo tempo, antes de finalmente assentir. Tudo bem, eu vou com você. Mas se isso der errado, Fernanda, a culpa não será só sua, será nossa. Enquanto Flávio deixava o café, Fernanda sentiu uma mistura de alívio e ansiedade.
Conseguir o apoio dele era um grande passo, mas também trazia uma nova camada de complexidade. Beatriz não só precisaria lidar com a revelação de sua mãe biológica, mas também com a do pai que nunca conheceu. Ao voltar para casa, Fernanda pegou os 2 pingentes novamente e os colocou lado a lado em cima da mesa. Eles eram mais do que peças de ouro. Eram um símbolo do que poderia ter sido e do que ela esperava que ainda pudesse ser. Fernanda sabia que o próximo passo seria crucial. Não havia mais espaço para hesitações. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, desde que pudesse. Enfim, revelar a verdade a Beatriz. No dia seguinte, Fernanda se encontrou novamente com Beatriz no café próximo ao restaurante. Era um lugar pequeno e aconchegante, com mesas dispostas sob uma pérgola coberta de flores. Beatriz chegou pontualmente, ainda intrigada com o interesse de Fernanda. "Obrigada por vir, Beatriz", disse Fernanda. Com um sorriso que tentava mascarar a ansiedade, Beatriz sorriu de volta, mas havia cautela em seu olhar. "De nada. Você disse que tinha algo importante para conversar." Fernanda respirou fundo, procurando as palavras certas. A verdade estava em sua garganta, pronta para ser dita, mas ela sabia que não podia despejar tudo de uma vez. Beatriz merecia saber, mas no tempo certo. "Quero começar dizendo que você é uma jovem impressionante, Beatriz. Eu vejo isso no jeito como você fala, como enfrenta as dificuldades, e talvez isso me faça querer te ajudar mais do que deveria." Beatriz riu levemente, embora ainda parecesse desconfiada. "Você já disse isso antes, mas por quê? Qual é o motivo real para você estar tão interessada em mim?" Fernanda baixou os olhos para o café à sua frente, hesitando por um momento. "Porque eu vejo algo em você que me lembra muito de mim mesma, e isso me faz pensar em escolhas que fiz no passado, coisas que perdi, coisas que perdeu." Beatriz franziu o senho, claramente confusa. "Sim, eu perdi algo muito importante há muito tempo, e de certa forma, você me faz lembrar disso. É como se eu tivesse uma segunda chance de fazer as coisas certas." Beatriz ficou em silêncio, processando as palavras de Fernanda. Era óbvio que havia algo mais ali, algo que ela ainda não entendia completamente. "Você está tentando dizer que me conhece de algum lugar?" perguntou Beatriz, inclinando-se levemente para a frente. Fernanda balançou a cabeça com um sorriso triste. "Não, mas gostaria de conhecer. Gostaria de saber tudo sobre você. De onde veio, quem você é. Sei que cresceu no orfanato, mas você nunca tentou descobrir mais sobre quem te deixou lá." Beatriz desviou o olhar, mexendo na xícara de café com a colher. "Quando eu era mais jovem, tinha muita curiosidade. Imaginava quem seriam meus pais, por que me abandonaram às vezes. Até achava que eles voltariam para me buscar, mas com o tempo, percebi que ninguém vinha. E, sinceramente, comecei a achar que era melhor assim. Talvez a verdade fosse pior do que a dúvida." As palavras de Beatriz perfuraram o coração de Fernanda. Ela lutou contra a vontade de chorar, mantendo a compostura para não assustar a jovem. "Eu entendo o que você quer dizer", respondeu Fernanda, sua voz suave. "Mas, e se a verdade pudesse trazer respostas, fechar feridas?" "Depende da verdade", disse Beatriz, dando de ombros. "E, sinceramente, não sei se quero abrir essa porta." Fernanda sabia que não podia pressioná-la. A confiança que começava a se formar entre elas era frágil, e qualquer movimento brusco poderia destruí-la. "Eu só quero que saiba que, se algum dia você quiser descobrir mais sobre o seu passado, eu estarei aqui para ajudar." Beatriz ficou pensativa, mas finalmente assentiu. "Obrigada, Fernanda. Não sei por que você se importa tanto, mas é bom saber que alguém se importa." Depois do encontro, Fernanda voltou para casa com um misto de alívio e frustração. Sentia que estava mais próxima de Beatriz, mas ainda havia um muro entre elas, e quebrá-lo seria um processo lento. Flávio ligou no final da tarde para saber como havia sido a conversa. "Ela é incrível, Flávio", disse Fernanda sentada no sofá de sua sala. "Tão forte e resiliente, mas também tem cicatrizes profundas. Não vai ser fácil para ela ouvir a verdade." "Você contou?" perguntou ele direto. "Não, ainda não. Ela merece saber, mas preciso fazer isso no momento certo, de uma forma que não a machuque mais do que já foi machucada."
Flávio ficou em silêncio por alguns segundos. Você sabe que isso nunca será fácil, Fernanda. Não importa como ou quando você conte. Vai ser doloroso para ela, mas é o certo a fazer. Fernanda sabia que ele tinha razão, mas a ideia de causar ainda mais dor a Beatriz a paralisava, naquela noite, enquanto revisava alguns papéis em seu escritório. Fernanda recebeu outra ligação de Victor. Fernanda, tenho mais novidades sobre Marcos Ribeiro, disse ele sem rodeios. Ele esteve no orfanato várias vezes enquanto Beatriz era criança. Mas há algo mais. Consegui um registro de entrada no orfanato de uma transação feita diretamente em dinheiro por Ernesto. Isso confirma que ele sabia o tempo todo onde Beatriz estava. Fernanda sentiu um frio na espinha. Você encontrou algo que prove que Ernesto ainda está envolvido agora. Não diretamente, mas Marcos ainda trabalha para ele. E é provável que ele esteja ciente dos seus movimentos com Beatriz. Fernanda agradeceu e desligou. Sentindo a raiva crescer, Ernesto não apenas destruiu seu passado, mas continuava manipulando as coisas nos bastidores. Mas ela não deixaria que isso continuasse. A verdade estava cada vez mais próxima de ser revelada. E Fernanda faria o que fosse necessário para proteger Beatriz. E para que ela soubesse quem realmente era. Fernanda acordou determinada naquela manhã. As revelações de Victor e a conversa com Beatriz no dia anterior reforçaram sua decisão de confrontar Ernesto mais uma vez. Ele sabia de tudo desde o começo e manipulava a situação como um maestro cruel, controlando as vidas de todos ao seu redor. Era hora de acabar com isso. Após tomar um café da manhã rápido, Fernanda vestiu um conjunto sóbrio e elegante. A escolha não era apenas por hábito, mas porque ela sabia que, ao lidar com Ernesto, precisava aparentar força. Dirigir-se à mansão da família Albuquerque nunca era fácil. Cada detalhe daquele lugar trazia memórias sufocantes do controle opressor de seu pai. Ao chegar, o segurança na entrada hesitou antes de abrir o portão. Não era surpresa para Fernanda que sua presença fosse vista com desconfiança. Ela entrou sem se preocupar com as reações dos empregados e foi diretamente ao escritório de Ernesto. Ao abrir a porta, encontrou o pai sentado em sua cadeira de couro. Como sempre, ele olhou para ela com um misto de irritação e indiferença. Fernanda não esperava vê-la tão cedo novamente. O que foi dessa vez? Mais uma tentativa de bancar a mãe arrependida. Fernanda fechou a porta atrás de si, encarando-o com firmeza. Já chega, Ernesto. Você não pode continuar com esse jogo. Ele arqueou uma sobrancelha, visivelmente intrigado. Ah, mas é claro que posso. É o que sempre fiz, não é? Proteger esta família, mesmo de si mesma. Não me venha com essa desculpa de proteção, retrucou Fernanda cruzando os braços. Você sabia onde Beatriz estava o tempo todo. Você a monitorou, manipulou, pagou para que ela permanecesse longe de mim. Por quê? Por que você fez isso? Ernesto se recostou na cadeira, um leve sorriso de escárnio nos lábios. Porque você não era capaz de tomar as decisões necessárias, Fernanda. Você sempre foi fraca. Apaixonar-se por um ninguém, engravidar. Eu não podia deixar que suas escolhas arruinassem tudo o que construí. Ela é minha filha, gritou Fernanda, sentindo sua voz falhar. Você destruiu a minha vida, destruiu a dela. E para quê? Para manter sua imagem impecável. Ernesto se inclinou para a frente, o sorriso desaparecendo. Não me culpe por suas escolhas. Você sabia das consequências. Foi você quem cedeu. Eu cedi porque você ameaçou Flávio. Porque você ameaçou minha filha. Você não me deu outra opção. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Ernesto olhou para Fernanda com algo que quase parecia pena, mas logo retomou seu tom frio. E o que você pretende fazer agora? Contar tudo para essa garota. Acha que ela vai te aceitar de braços abertos? Você realmente acredita que pode apagar tudo o que aconteceu? Fernanda deu um passo à frente, encarando-o com olhos cheios de determinação. Eu não espero que ela me perdoe, ou que tudo seja perfeito. Mas ela merece saber a verdade. E eu vou contar, com ou sem o seu consentimento. Ernesto ficou em silêncio. Avaliando-a, finalmente, ele se levantou da cadeira, caminhando até a janela. Você está cometendo um erro, Fernanda. Essa verdade que você tanto busca vai destruir mais do que consertar. Pense bem antes de agir. Eu já pensei, e é por isso que não vou parar, sem esperar por mais respostas.
Fernanda virou-se e saiu do escritório, ignorando o olhar frio do pai que a seguia até a porta. Naquela tarde, Fernanda se reuniu com Flávio em um pequeno parque próximo ao centro da cidade. Ela precisava atualizá-lo sobre o confronto com Ernesto e planejar os próximos passos. Ele não mudou nada, disse Fernanda, sentando-se ao lado de Flávio em um banco sombreado por uma árvore. Ainda acha que pode controlar tudo e todos? Não esperava outra coisa dele, respondeu Flávio cruzando os braços. Mas e você? Está pronta para contar a verdade para Beatriz? Porque uma vez que fizer isso, não tem volta. Fernanda suspirou, olhando para as crianças que brincavam ao longe. Estou, só não sei como ela vai reagir, e isso me assusta mais do que qualquer coisa. Flávio colocou a mão sobre a dela, um gesto que trouxe um pouco de conforto. Você está fazendo o que é certo, Fernanda. Ela merece saber. E aconteça o que acontecer, estaremos juntos nisso. Fernanda assentiu, sentindo-se um pouco mais fortalecida. No dia seguinte, Fernanda marcou um encontro com Beatriz em um restaurante tranquilo, longe do ambiente formal do Hotel Aurora. Quando Beatriz chegou, Fernanda percebeu que a jovem estava mais à vontade, vestindo uma blusa simples e um sorriso tímido. Obrigada por vir, Beatriz, disse Fernanda, tentando controlar o nervosismo. Claro, mas você parece nervosa, está tudo bem. Fernanda sorriu, sem graça. Na verdade, não. Tem algo muito importante que preciso te contar. Beatriz franziu a testa, inclinando-se levemente para a frente. O que foi? Fernanda respirou fundo, segurando a xícara de café como se fosse sua âncora. Eu preciso falar sobre o seu passado, sobre como você foi deixada no orfanato. Beatriz arregalou os olhos, surpresa. Você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, respondeu Fernanda, a voz tremendo levemente. Eu sei por quê. Porque eu estava lá. Eu sou sua mãe, Beatriz. O silêncio pairou sobre a mesa como uma tempestade prestes a desabar. Beatriz encarava Fernanda sem piscar, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. A palavra mãe parecia flutuar no ar, ecoando na mente da jovem enquanto ela tentava compreender a magnitude daquela revelação. Você, minha mãe, Beatriz finalmente murmurou, a voz quase inaudível. Fernanda assentiu, tentando manter a calma. Sim, Beatriz, eu sou sua mãe. Não, isso não pode ser. Beatriz balançou a cabeça, recuando na cadeira. Você deve estar confundida. Deve haver algum engano. Fernanda estendeu as mãos, quase como um gesto de súplica. Eu sei que é difícil acreditar, mas não estou enganada. Eu tenho provas. Tudo o que estou dizendo é verdade. Por favor, me deixe explicar. Beatriz respirou fundo, claramente lutando contra uma onda de emoções. Raiva, confusão, tristeza. Tudo parecia colidir dentro dela. Mas apesar do turbilhão, ela assentiu. Tudo bem, explique. Fernanda começou a contar sua história, detalhando o amor proibido que viveu com Flávio, a pressão implacável de Ernesto e como foi forçada a abandonar sua filha para protegê-la. Sua voz tremia em alguns momentos, especialmente ao descrever a noite em que Beatriz foi levada ao orfanato. Eu pensei em você todos os dias da minha vida, disse Fernanda com lágrimas nos olhos. Eu nunca quis te abandonar, Beatriz. Foi a coisa mais dolorosa que já fiz. Mas na época, eu acreditava que era a única maneira de te manter segura. Beatriz a ouviu em silêncio, mas sua expressão era indecifrável. Quando Fernanda terminou, a jovem cruzou os braços e olhou para o chão. Então, você sabia onde eu estava esse tempo todo? Perguntou Beatriz, a voz tingida de amargura. Não, Fernanda respondeu rapidamente. Eu só descobri recentemente. Foi meu pai quem orquestrou tudo, quem sabia de tudo desde o começo. Ele me fez acreditar que você estava perdida para sempre. E agora você aparece depois de 25 anos e acha que pode simplesmente dizer que é minha mãe e tudo vai ficar bem. A voz de Beatriz subiu um pouco, atraindo olhares discretos das outras mesas ao redor. Não, Beatriz. Eu sei que não é assim, disse Fernanda, tentando manter a calma. Eu sei que é muita coisa para processar, e eu não espero que você me perdoe de imediato. Só quero que você saiba a verdade. Beatriz levantou-se abruptamente, empurrando a cadeira para trás. A verdade é que eu cresci sozinha, me perguntando por que meus pais me abandonaram.
A verdade é que eu tive que lutar por tudo na vida enquanto você estava vivendo no luxo, sem se preocupar comigo. Fernanda se levantou também, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me preocupei com você, Beatriz. Todos os dias. Eu sei que cometi erros, mas estou aqui agora, tentando consertá-los. Beatriz balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer por seus próprios olhos. Eu preciso de um tempo. Isso é muita coisa. Antes que Fernanda pudesse dizer mais alguma coisa, Beatriz saiu do restaurante, deixando-a parada no meio do salão, com os olhares curiosos dos outros clientes voltados para ela. Mais tarde, naquela noite, Beatriz voltou para seu pequeno apartamento, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. As palavras de Fernanda ecoavam em sua mente, mas ela não conseguia decidir o que sentir. Parte dela queria acreditar na mulher que dizia ser sua mãe, mas outra parte estava cheia de dúvidas e ressentimentos. Ela pegou o pequeno pingente que usava desde que se lembrava e o segurou com força. O objeto sempre foi um símbolo de sua origem misteriosa, mas agora parecia ser a única prova tangível de que Fernanda poderia estar dizendo a verdade. Beatriz sentou-se no sofá, as lágrimas rolando livremente pelo rosto. Por mais que tentasse resistir, uma pequena parte dela desejava que tudo aquilo fosse verdade, que Fernanda fosse realmente sua mãe, e que talvez ela não estivesse tão sozinha quanto sempre acreditou. Enquanto isso, Fernanda estava em sua cobertura, com Flávio ao telefone. Eu contei para ela, disse Fernanda, ainda emocionada. E como ela reagiu? Perguntou Flávio, a voz tensa. Ela está confusa, magoada, mas eu não a culpo. Eu teria reagido da mesma forma. Ela precisa de tempo, Fernanda. Não pressione. Se ela realmente for nossa filha, e eu acredito que seja, ela vai voltar. Fernanda segurou o pingente que ainda tinha guardado. Eu só espero que não seja tarde demais. No dia seguinte, Beatriz foi ao trabalho como de costume, mas sua mente estava distante. Cada vez que via Fernanda, sentia uma mistura de raiva e esperança. Era como se ela estivesse presa entre o desejo de saber mais e o medo de se machucar ainda mais. Enquanto servia uma mesa, sentiu seu telefone vibrar no bolso. Ao abri-lo durante uma pausa, encontrou uma mensagem de Fernanda. Beatriz, sei que você está confusa. Por favor, me dê uma chance de provar que estou dizendo a verdade. Eu te devo isso. Estarei aqui, esperando. Beatriz encarou a mensagem por um longo tempo antes de guardá-la de volta no bolso. Algo dentro dela dizia que, por mais que tentasse fugir, a verdade sempre a alcançaria. Beatriz não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Fernanda e tudo o que ela havia dito voltava à sua mente como um filme repetido. As palavras "sou sua mãe" ecoavam constantemente, junto com o turbilhão de emoções que vinham com elas. Raiva, confusão, tristeza. E embora ela tentasse negar, uma pontada de esperança, quando a manhã chegou, ela estava exausta, mas se obrigou a levantar e seguir com sua rotina. No trabalho, seus colegas notaram que algo estava errado, mas Beatriz evitou perguntas, concentrando-se apenas em cumprir suas tarefas. No entanto, à medida que o dia passava, o peso emocional parecia crescer, até que, durante uma pausa, ela tomou uma decisão impulsiva. Pegou o telefone e digitou rapidamente uma mensagem para Fernanda. Precisamos conversar, hoje à noite, no mesmo restaurante de antes. Fernanda respondeu quase instantaneamente. Estarei lá. À noite, Beatriz chegou ao restaurante antes de Fernanda. Escolheu uma mesa no canto, onde poderia observar o ambiente sem ser notada. Quando Fernanda entrou, a jovem sentiu o coração disparar, apesar de toda a raiva que sentia. Não podia negar que havia algo reconfortante na presença daquela mulher. Obrigada por me encontrar, disse Fernanda, sentando-se com um sorriso hesitante. Beatriz cruzou os braços, mantendo o rosto sério. Eu só vim porque preciso de respostas. Não significa que eu acredite em tudo o que você disse. Fernanda assentiu. Eu entendo. Pergunte o que quiser, Beatriz. Estou aqui para ser honesta com você. Beatriz hesitou por um momento, mas logo começou. Por que você me abandonou e não me diga que foi para me proteger? Quero saber a verdade. Fernanda respirou fundo, sentindo a culpa pesar sobre seus ombros.
Quando fiquei grávida, meu pai ficou furioso. Ele não aceitava meu relacionamento com seu pai, Flávio. Ernesto ameaçou machucar Flávio e destruir nossas vidas se eu não me afastasse. Eu não tinha escolha, Beatriz. Eu achei que, ao deixar você em um lugar seguro, estaria protegendo você de tudo isso. E você nunca tentou me procurar, durante todos esses anos? Perguntou Beatriz, a voz tremendo. Eu tentei, Beatriz. Mas meu pai me fez acreditar que você havia sido levada para longe. Que não havia como te encontrar. Eu vivi anos com esse peso, achando que nunca te veria de novo. Beatriz ficou em silêncio, o olhar fixo na mesa. As palavras de Fernanda faziam sentido, mas não apagavam a dor que ela sentia. Eu cresci sozinha, disse ela finalmente. Passei minha vida acreditando que ninguém me queria. Você faz ideia do que é isso? Fernanda sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Eu não posso imaginar a dor que você passou. E eu nunca vou me perdoar por isso, Beatriz. Mas estou aqui agora, tentando corrigir o que fiz. E você acha que isso é suficiente? Que basta aparecer e dizer: sou sua mãe para consertar tudo? Beatriz levantou a voz. Atraindo olhares das mesas ao redor, Fernanda olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que não é suficiente, e não espero que você me perdoe de imediato, mas estou aqui, disposta a fazer o que for necessário para ganhar sua confiança. Beatriz soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. Confiança? Depois de tudo isso, você realmente acredita que pode me convencer de que quer fazer parte da minha vida? Fernanda segurou a borda da mesa, lutando para conter a emoção. Eu acredito porque te amo, Beatriz. Sempre amei. E mesmo que você me odeie agora, eu não vou desistir de você. As palavras de Fernanda fizeram Beatriz hesitar. Pela primeira vez, ela viu algo diferente nos olhos daquela mulher. Uma sinceridade crua, desprotegida. Mas ainda assim, era difícil baixar a guarda. Eu preciso de tempo, disse Beatriz, levantando-se abruptamente. Isso é muita coisa para lidar. Eu entendo, respondeu Fernanda, levantando-se também. Eu só quero que você saiba que estou aqui, sempre que estiver pronta. Beatriz não respondeu. Apenas saiu do restaurante, deixando Fernanda sozinha mais uma vez. De volta ao seu apartamento, Beatriz tentou organizar seus pensamentos. Pegou o pingente no pescoço, girando-o entre os dedos. Era o mesmo objeto que a acompanhara por toda a vida, mas agora parecia carregado de um novo significado. No fundo, ela queria acreditar em Fernanda. Queria que aquela mulher fosse realmente sua mãe, mas o medo de se machucar de novo era maior. Enquanto isso, Fernanda voltou para casa devastada. Cada palavra de Beatriz ecoava em sua mente, especialmente a dor que ela carregava. Sentou-se no sofá com o outro pingente em mãos, segurando-o como se fosse um amuleto. A batalha por Beatriz estava apenas começando, e Fernanda sabia que seria longa, mas por mais difícil que fosse, ela estava pronta para enfrentar tudo, porque perder sua filha novamente não era uma opção. A noite foi longa para Fernanda. Sentada em sua sala de estar, com a cidade brilhando ao fundo, ela revisava cada palavra da conversa com Beatriz. Sabia que havia plantado uma semente, mas o solo ainda era árido e cheio de espinhos. Se quisesse realmente reconquistar a confiança da filha, precisaria de muito mais do que palavras. O telefone tocou, e ela atendeu imediatamente. Era Flávio. Como foi? Ele perguntou sem rodeios. Difícil, respondeu Fernanda, a voz carregada de exaustão. Ela está magoada, cheia de dúvidas, e com razão, eu não posso culpá-la. E o que você vai fazer agora? Fernanda olhou para o pingente que segurava na mão. Vou mostrar a ela que estou disposta a fazer o que for preciso. Chegou a hora de confrontar Ernesto de vez. Ele precisa pagar pelo que fez. E Beatriz precisa saber que não vou deixar isso passar. Você acha que isso vai resolver? Perguntou Flávio, a preocupação evidente em sua voz. Eu não sei, admitiu Fernanda. Mas sei que não posso continuar vivendo sob o peso do que ele fez. E nem Beatriz deveria. No dia seguinte, Fernanda convocou uma reunião extraordinária na sede da Albuquerque Empreendimentos. A sala de conferências estava cheia de acionistas, diretores e assessores, todos murmurando curiosos sobre o motivo da convocação repentina. Ernesto chegou por último, com a postura autoritária de sempre,
claramente irritado por ter sido chamado sem aviso. Fernanda, o que significa isso? Ele perguntou, assim que entrou. Fernanda, já posicionada à cabeceira da longa mesa de vidro, olhou diretamente para ele. Significa que chegou a hora de colocar as coisas em pratos limpos. Ernesto riu com desdém. Pratos limpos? Estamos aqui para tratar de negócios, não de suas crises emocionais. Estamos aqui para tratar da verdade, disse Fernanda, a voz firme. Os olhares se voltaram para ela, e o murmúrio cessou. Com um gesto, Fernanda ativou a tela na parede da sala, onde apareceu uma série de documentos e registros que Victor havia reunido. Esses documentos mostram transações feitas por uma conta vinculada ao Sr. Ernesto Albuquerque para o orfanato Lar Esperança, dinheiro usado para garantir que minha filha, Beatriz, permanecesse fora do meu alcance. A sala ficou em silêncio absoluto. Ernesto manteve sua expressão fria, mas Fernanda notou o leve tremor em sua mão. Isso é ridículo, disse ele finalmente. Você realmente acha que pode me acusar de algo assim sem provas concretas? Esses documentos são provas concretas, Ernesto, respondeu Fernanda, apontando para a tela. E eu estou disposta a levá-los para o conselho e para a justiça, se necessário. Ernesto levantou-se da cadeira, os olhos brilhando de raiva. Você está disposta a destruir nossa família por causa dessa obsessão. Pense bem no que está fazendo, Fernanda. Eu já pensei, disse ela com calma. E decidi que não vou mais compactuar com as suas mentiras e manipulações. Beatriz merece saber a verdade, e eu vou fazer o que for necessário para corrigir isso. O silêncio na sala foi quebrado por um murmúrio crescente entre os acionistas, muitos dos quais claramente chocados com o que estavam ouvindo. Ernesto, por sua vez, percebeu que havia perdido o controle da situação. Você vai se arrepender disso, Fernanda, disse ele, antes de sair abruptamente da sala. Mais tarde, naquele mesmo dia, Fernanda fez algo que sabia ser um ponto sem retorno. Renunciou ao controle da Albuquerque Empreendimentos. Em uma carta enviada ao conselho, ela explicou que estava deixando o cargo para se concentrar em questões pessoais e reparar erros do passado. A decisão foi como um terremoto no mundo corporativo, mas para Fernanda era o único caminho possível. Durante anos, ela havia colocado a empresa acima de tudo, sacrificando sua felicidade e seu tempo. Mas agora sabia que nada disso importava se não pudesse reconquistar sua filha. No fim da tarde, Fernanda foi ao restaurante onde sabia que Beatriz estaria trabalhando. Quando chegou, esperou pacientemente até que a jovem tivesse uma pausa. Assim que a viu, chamou-a com um gesto. Você aqui de novo? Perguntou Beatriz, sem esconder a surpresa. Sim, respondeu Fernanda levantando-se. Eu precisava te ver. Beatriz cruzou os braços, claramente desconfiada. O que foi agora? Eu queria te dizer que deixei tudo para trás. Renunciei ao controle da empresa da minha família. Não sou mais parte do Império Albuquerque. Beatriz franziu a testa, confusa. Por quê? O que isso tem a ver comigo? Porque eu queria que você soubesse que estou disposta a sacrificar tudo para consertar as coisas entre nós. Eu sei que isso não apaga o que aconteceu, mas é um começo. Beatriz ficou em silêncio. Processando as palavras de Fernanda, finalmente ela suspirou. Você é mesmo uma mulher difícil de ignorar, sabia? Fernanda sorriu, uma esperança tímida surgindo em seu rosto. Só quero uma chance de te provar que estou aqui por você. Beatriz não respondeu imediatamente, mas havia algo em seus olhos que Fernanda reconheceu. Um pequeno sinal de que as barreiras começavam a ceder. Beatriz passou a noite inteira pensando na conversa com Fernanda. A notícia de que ela havia renunciado ao controle do Império Albuquerque deixou-a confusa e, de certa forma, tocada. Era difícil imaginar que uma mulher tão poderosa tomaria uma decisão tão radical apenas para tentar reparar o passado. Quando o sol nasceu, Beatriz ainda não havia encontrado as respostas para todas as perguntas que giravam em sua cabeça. Mas sabia de uma coisa. Precisava ouvir mais. Naquela tarde, Beatriz decidiu tomar a iniciativa. Pegou o telefone e ligou para Fernanda. A ligação foi breve, mas o suficiente para marcar um encontro em um parque tranquilo no centro da cidade. Fernanda chegou pontualmente, vestindo roupas simples, longe da habitual elegância que costumava exibir.
Ela queria parecer acessível, sem as barreiras de status que sempre a separaram das pessoas. Beatriz já estava sentada em um banco sob a sombra de uma árvore, com os braços cruzados e a expressão séria. Quando Fernanda se aproximou, ela indicou o espaço vazio ao seu lado. "Obrigada por vir", disse Fernanda com um sorriso hesitante. "Eu ainda não sei por que estou aqui", admitiu Beatriz, olhando para o chão. "Talvez porque você quer respostas", respondeu Fernanda, tentando encontrar os olhos da filha. Beatriz suspirou. Talvez seja isso, mas não pense que tudo está resolvido. Eu ainda estou confusa, raivosa, até. Eu entendo", disse Fernanda com suavidade. "Você tem todo o direito de se sentir assim." As duas ficaram em silêncio por alguns momentos, ouvindo o som das crianças brincando ao longe e das folhas farfalhando com a brisa. Finalmente, Beatriz quebrou o silêncio. "Por que você renunciou à empresa? Isso não faz sentido. Esse era o seu mundo." "Não era." Fernanda sorriu levemente, mas havia tristeza em seu olhar. "Durante muito tempo, achei que a empresa era tudo o que eu tinha, mas quando te vi pela primeira vez, percebi que estava errada. Você é muito mais importante do que qualquer negócio ou fortuna. Se precisar abrir mão de tudo para reconquistar você, eu farei isso sem pensar duas vezes." Beatriz olhou para ela, surpresa com a sinceridade das palavras. Ainda havia desconfiança em seu olhar, mas algo dentro dela começou a se abrir. "Eu não sei se consigo confiar em você, Fernanda. É muita coisa para processar, mas..." Beatriz hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu estou disposta a tentar, aos poucos." O coração de Fernanda disparou, mas ela se controlou para não demonstrar a euforia que sentia. "Isso é tudo o que eu posso pedir, Beatriz, e prometo que vou respeitar o seu tempo." Nos dias seguintes, as duas começaram a se encontrar com mais frequência, sempre em lugares tranquilos e informais. Fernanda fazia questão de não pressionar, deixando Beatriz conduzir as conversas. Aos poucos, a jovem começou a falar mais sobre sua vida, suas lutas e seus sonhos. "Quando eu era pequena, costumava sonhar que meus pais voltavam para me buscar", disse Beatriz em um dos encontros. "Era uma fantasia boba, mas me ajudava a lidar com a solidão." "Não era boba", respondeu Fernanda, sentindo um nó na garganta. "Você tinha o direito de sonhar. E eu só lamento não ter estado lá para realizar esses sonhos." Beatriz deu um sorriso triste. "Você está aqui agora. Acho que isso conta para alguma coisa." Fernanda se segurou para não chorar. Cada pequeno gesto de abertura de Beatriz era um passo gigantesco para ela. Enquanto isso, Ernesto não estava parado. Ele vinha acompanhando os movimentos de Fernanda e Beatriz, claramente descontente com a aproximação das duas. Uma tarde, Fernanda recebeu um telefonema inesperado. "Você está cometendo um erro, Fernanda", disse Ernesto, sem rodeios. "E você ainda acha que tem o direito de me dizer isso?", respondeu ela. Com frieza. "Eu sei mais sobre essa garota do que você imagina", continuou Ernesto, ignorando o tom agressivo de Fernanda. "E vou te dar um conselho. Não vá tão fundo. Algumas verdades podem destruir mais do que consertar." "Eu não tenho medo de você, Ernesto", disse Fernanda firme. "E não vou parar até que Beatriz saiba toda a verdade." "Isso não é uma ameaça." "Fernanda, é um aviso. Pense bem antes de continuar." Ernesto desligou, deixando Fernanda com uma sensação de alerta. Ele claramente ainda tinha cartas na manga, mas ela estava determinada a enfrentá-lo. Nos dias seguintes, Fernanda se encontrou novamente com Beatriz. Desta vez, trouxe um álbum de fotos de sua juventude, incluindo algumas imagens de quando estava grávida. "Eu queria te mostrar isso", disse ela, entregando o álbum à filha. Beatriz abriu o álbum com cuidado, examinando cada página. Quando chegou a uma foto de Fernanda grávida, seus olhos se encheram de lágrimas. "Você parecia feliz", disse Beatriz, a voz falhando. "Eu estava", respondeu Fernanda. "Você era o meu maior motivo de felicidade. E mesmo quando não pude te ter comigo, eu nunca deixei de te amar." Beatriz fechou o álbum lentamente, segurando-o no colo. "Eu ainda não sei como me sentir sobre tudo isso, mas acho que, pela primeira vez, estou começando a acreditar em você." Fernanda segurou a mão dela, com os olhos brilhando de emoção. "Isso é tudo o que eu poderia pedir, Beatriz."
Na manhã seguinte, enquanto Fernanda tomava seu café e revisava mentalmente os passos que precisava dar para consolidar sua relação com Beatriz, recebeu uma ligação inesperada de Victor. "Fernanda, você precisa saber de algo", começou o investigador, com a voz carregada de urgência. "O que aconteceu?", perguntou ela, já antecipando problemas. "Descobri algo que pode mudar tudo." Ernesto não apenas sabia onde Beatriz estava, mas há registros que indicam que ele tentou interferir diretamente na vida dela, mesmo depois que ela saiu do orfanato. Parece que ele acreditava que, ao manter Beatriz presa a uma vida difícil, poderia garantir que ela nunca se aproximasse de você. Fernanda apertou o telefone com força, sentindo a raiva crescer. Ele manipulou a vida dela mesmo depois de adulta. Sim, há indícios de que ele influenciou empregos que ela perdeu e oportunidades que nunca chegaram a se concretizar. Ele queria que ela ficasse invisível. As palavras de Victor foram como um golpe. A cada nova descoberta, Fernanda percebia o quão longe Ernesto havia ido para controlar não apenas a vida dela, mas também a de Beatriz. "Obrigada, Victor, por favor. Continue investigando, quero cada detalhe sobre isso", após desligar. Fernanda sentiu que não podia mais adiar o confronto final. Ernesto precisava ser exposto. Não apenas para que Beatriz soubesse toda a verdade, mas para que ele pagasse por tudo o que havia feito. Naquela tarde, Fernanda encontrou Beatriz no mesmo parque onde haviam se encontrado antes. Desta vez, ela estava acompanhada de Flávio, que Beatriz conhecera brevemente dias antes. Apesar da tensão inicial, a presença dele parecia trazer uma estranha sensação de conforto para Beatriz. "Eu preciso te contar algo muito importante", começou Fernanda, olhando diretamente para a filha. Beatriz franziu a testa. "O que foi agora?", Fernanda respirou fundo. "É sobre o meu pai, sobre Ernesto. Ele fez coisas horríveis para nos manter separadas. Ele manipulou não apenas a minha vida, mas também a sua, mesmo depois que você deixou o orfanato." Beatriz olhou para ela, confusa. "Como assim, o que você está dizendo?" "Victor, o investigador, encontrou provas de que Ernesto influenciou eventos na sua vida para garantir que você nunca tivesse uma chance real de prosperar. Ele queria te manter afastada de mim a qualquer custo." Beatriz ficou em silêncio por alguns momentos, digerindo a informação. Finalmente ela perguntou: "Por quê? Por que ele faria isso?" "Porque ele é um homem cruel e controlador", disse Fernanda, com tristeza na voz. "E porque ele sabia que, se estivéssemos juntas, isso colocaria em risco o poder que ele tanto valoriza." "E o que você vai fazer sobre isso?", perguntou Beatriz, a voz carregada de emoção. Fernanda trocou um olhar com Flávio antes de responder. "Nós vamos confrontá-lo juntos. Ele precisa saber que não pode mais nos controlar." No fim da tarde, os três foram até a mansão dos Albuquerque. Ernesto os recebeu com uma expressão de desdém, claramente ciente de que sua posição estava ameaçada. "Então a família finalmente se reuniu", disse ele com um sorriso frio. "Que cena emocionante." "Chega, Ernesto", disse Fernanda, entrando no escritório. "Nós sabemos de tudo. Sabemos o que você fez para nos manter afastados." Ernesto riu, mas havia tensão em sua expressão. "E o que você pretende fazer com isso?" "Fernanda, você realmente acha que pode me ameaçar?" "Não preciso te ameaçar. Tenho provas. Tudo o que você fez para manipular a vida da Beatriz pode ser exposto. E eu não vou hesitar em usar isso se necessário." Beatriz deu um passo à frente, encarando Ernesto pela primeira vez de igual para igual. "Você destruiu minha vida. Fez com que eu acreditasse que ninguém se importava comigo. E para quê? Para proteger sua reputação, sua fortuna." Ernesto olhou para ela, mas não disse nada. Pela primeira vez, parecia incapaz de encontrar palavras. "Você não pode desfazer o que fez", continuou Beatriz, a voz tremendo de raiva. "Mas pode admitir seus erros. Ou vai continuar se escondendo atrás da sua arrogância." O silêncio foi cortado apenas pelo som da respiração pesada de Ernesto. Finalmente, ele se sentou, como se o peso de suas ações tivesse finalmente o atingido. "Eu fiz o que achei necessário", disse ele, a voz mais baixa do que o normal. "Mas, olhando agora, talvez tenha ido longe demais." "Não é talvez", disse Fernanda firme. "Você destruiu vidas, Ernesto. Mas agora, nós vamos reconstruí-las.
com ou sem o seu apoio. Após deixar a mansão, Beatriz parecia mais leve, mas ainda havia um longo caminho pela frente, enquanto caminhavam juntos pelo jardim. Fernanda finalmente tomou coragem para dizer algo que vinha guardando desde o início. Beatriz, eu sei que não posso apagar o passado, mas quero que saiba que estou aqui para você, sempre. E mesmo que demore, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para reconquistar sua confiança. Beatriz parou e olhou para ela. Pela primeira vez, havia um vislumbre de aceitação em seu olhar. Eu ainda não sei se consigo confiar em você completamente, disse ela, honestamente. Mas acho que podemos começar a tentar. Fernanda segurou as lágrimas e assentiu. Isso já significa muito para mim, enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando os três com uma luz dourada. Fernanda, Beatriz e Flávio sentiram que, apesar de todas as dificuldades, estavam finalmente no caminho certo para reconstruir o que havia sido perdido.